السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أوصيكم وإياي بتقوى الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم نقول أما بعد. Queridos irmãos e irmãs, nesse dia especial, que é o dia da sexta-feira, vamos abrir o nosso coração para sair daqui dessa mesquita, desse templo abençoado, com fé e esperança na misericórdia de Allah. Vamos refletir naquele dito que o nobre mensageiro de Deus, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disse: os sinais ou as características da hipocrisia são 3. Em outro dito ele fala, são 4. Tomem cuidado para vocês não praticarem essas características. Perguntaram quais são as características, ó mensageiro de Allah? Então o profeta sallallahu alaihi wasallam, que a paz esteja sobre ele, respondeu: a primeira característica, ao falar, o hipócrita quando fala, ele mente, evita a mentira. Na conversação, no diálogo, evita fazer ou falar mentira. Até brincar, quando for brincar, brinca só com a verdade, falando a verdade. Depois ele diz, a segunda característica, o hipócrita quando fecha um acordo ou uma promessa, ele quebra. Ele quebra a promessa, quebra o acordo. Evita quebrar a promessa. Quando você fazer um acordo, um contrato por escrito ou verbal, cumpra ele. Mas faça esse acordo desde que não tenha nada ilícito
dentro desse acordo. A terceira característica, o profeta falou, sallallahu alaihi wasallam, quando está tendo uma disputa, geralmente o hipócrita, ele se explode na discussão ou na disputa, ofendendo e agredindo os demais, ou querendo corromper aquela disputa. Faça uma disputa, mas se controle e tenha paciência. E a quarta característica, ele diz a traição. Quando for dado algo de confiança para você, não seja igual hipócrita e traia. Fique longe da traição. Honre o seu compromisso e arque com as confianças que Deus colocou sobre você. É de extrema importância entendermos que na época do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam havia um grupo de pessoas conhecidas como hipócritas, munafiqin, que embora apresentassem ser muçulmanos e professassem sim a fé islâmica, na verdade não acreditavam sinceramente nos princípios do Islã. Esses indivíduos frequentemente se disfarçavam como seguidores do Islã para apenas obter vantagens sociais, políticas ou econômicas, ou para sabotar a comunidade muçulmana. Munafiqin, os hipócritas, eram particularmente ativos na cidade de Medina, onde o querido e nobre profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estabeleceu a primeira comunidade muçulmana. Eles tentavam minar a unidade da comunidade e eram críticos em relação às decisões do profeta, que a paz esteja sobre ele, e as suas propostas, muitas vezes incentivando sim divisões entre os muçulmanos e colaborando com os inimigos do Islã. Esses eram os hipócritas. O livro nobre, o Alcorão Sagrado, menciona os hipócritas em várias passagens, condenando a sua hipocrisia e as suas ações. Um exemplo notável é o capítulo que é intitulado Surat al-Munafiqin, a Sura dos Hipócritas, que descreve sim as características e os comportamentos dos hipócritas, e nós devemos tomar cuidado com isso. A presença dos hipócritas na sociedade era um desafio constante para o profeta Muhammad, que a paz esteja sobre ele, e a sua missão de propagar o Islã e unir a comunidade muçulmana em torno de uma fé comum e solidária. O profeta Muhammad, que a paz esteja sobre ele, dedicou atenção a esses indivíduos e a necessidade de promover a sinceridade e a verdadeira fé entre os muçulmanos. O querido e nobre mensageiro, o profeta Muhammad, que a paz esteja sobre ele, adotou uma abordagem cautelosa e estratégica ao lidar com os hipócritas al-Munafiqin e sua comunidade. Por exemplo, algumas maneiras pelas quais ele se comportava em relação aos hipócritas. Primeira maneira, devemos entender a identificação e a vigilância. Significa que Muhammad, que a paz esteja sobre ele, estava ciente da presença da hipocrisia entre alguns membros da comunidade, e ele fez esforços para identificar os hipócritas, muitas vezes observando o seu comportamento e as suas ações. No entanto, ele também teve cuidado ao não expor publicamente todos os que eram suspeitos de hipocrisia, pois isso, sem dúvida alguma, poderia causar discórdia e também desunião. Segundo ponto, ter paciência e ser tolerante. Ter tolerância. Como assim? Os sábios explicam. O profeta de Deus, sallallahu alaihi wasallam, demonstrava paciência e tolerância, permitindo que os hipócritas permanecessem na comunidade, desde que não causassem perturbação aberta ou ameaçassem a unidade muçulmana. Ele acreditava que era importante sim oferecer a eles a oportunidade de se arrependerem e se tornarem sinceros em sua fé. Por isso que ele era chamado o profeta da misericórdia. Terceiro ponto, os ensinamentos que são em suas pregações. O profeta Muhammad, em ensinamentos, frequentemente abordava questões relacionadas à sinceridade, à fé e à importância da verdade.
Ele encorajava a comunidade a ser genuína em suas crenças, em suas ações, destacando o valor da sinceridade em relação a Deus, o único, o Todo-Poderoso. É importante também entendermos o diálogo e a convivência, explicando. Os sábios falam que o profeta Muhammad, que a paz esteja sobre ele, buscou dialogar com todos os membros da sociedade, incluindo até mesmo os hipócritas, a fim de promover a paz e a harmonia. A convivência pacífica era um aspecto fundamental da religião do Islã. E ele, profeta, se esforçou para manter a coesão na sua comunidade. O quinto ponto de conviver em relação ou revelação, al-wahi, a revelação divina. Algumas das ações e intenções dos hipócritas foram sim mencionadas nas revelações do Alcorão. Allah revelou isso. Como resultado, o profeta tinha uma base para entender a hipocrisia e tomar sim as decisões mais informadas ao lidar com esses indivíduos. As consequências. Embora Muhammad sallallahu alaihi wasallam mostrasse compaixão, compreensão àqueles que eram abertamente hostis ou que conspiravam contra a comunidade, enfrentavam sim consequências mais severas, dependendo da gravidade e das ações. Em resumo, queridos irmãos e irmãs, o profeta Muhammad, que a paz esteja sobre ele, lidou com os hipócritas com uma combinação de discernimento, entendimento, paciência, ensinamentos sobre a importância da sinceridade e da fé verdadeira, sempre priorizando a unidade, a união da comunidade muçulmana. O profeta Muhammad, que a paz esteja sobre ele, demonstrava uma postura de compaixão, de misericórdia em relação a muitos, incluindo até mesmo os hipócritas. Embora existissem limites para essa misericórdia, devemos entender, em várias ocasiões, ele, Muhammad, que a paz esteja sobre ele, fez orações e pediu perdão para os que se mostravam inadequados ou que tinham comportamento de hipocrisia ou de hipócrita, esperando que pudessem se arrepender e buscar a verdadeira fé, o Islã. Um exemplo notável, queridos irmãos e irmãs, é quando o querido profeta, que a paz esteja sobre ele, rezou pela salvação dos hipócritas. A tradição da religião islâmica relata que ele expressou preocupação por aqueles que, mesmo sendo considerados hipócritas por suas ações, ainda tinham a oportunidade de mudar e de se reconectar sim com Allah, com Deus único. Assim, em determinados momentos, especialmente quando confrontado com a hipocrisia que ameaçava a comunidade, ele também foi firme e destacou a necessidade de proteger a união, a unidade do Islã e a sinceridade da fé. O Alcorão menciona que existem consequências para os hipócritas, mas também sublinha que Deus é, em última instância, o conhecedor das intenções e do coração humano. Queridos irmãos e irmãs, assim enquanto o profeta, que a paz esteja sobre ele, fazia orações pela orientação e perdão dos hipócritas, ele também enfatizava a importância da sinceridade e da verdadeira devoção a Deus. Essa dinâmica reflete em complexidade e barreiras necessárias para preservar a integridade da comunidade. O nosso querido e nobre profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, em um incidente específico, não fez a oração fúnebre, Salat al-Janaza, por um hipócrita que morreu. O caso mais notável é conhecido de um homem chamado Abdullah ibn Ubay, um líder dos hipócritas na cidade de Medina. Quando ele faleceu, o profeta inicialmente pensou em rezar, em oferecer a oração fúnebre por ele, mas foi alertado sobre o caráter da hipocrisia desse indivíduo e as suas ações que contradiziam os princípios da religião do Islã. De acordo com as tradições islâmicas, o profeta Muhammad, que a paz esteja sobre ele, decidiu não realizar Salat al-Janaza, a oração fúnebre por Abdullah ibn Ubay, apesar de seus esforços para mostrar compaixão.
Essa decisão é frequentemente citada assim como um exemplo de entendimento nobre do querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam em relação à hipocrisia e da importância da sinceridade na fé. Queridos irmãos e irmãs, esse evento reflete a complexidade do papel do profeta como líder, em que ele tinha que equilibrar a misericórdia e a justiça, demonstrando que, embora houvesse espaço para o arrependimento e o perdão, também havia limites quando se tratava da hipocrisia e a deslealdade para com a comunidade muçulmana. Abdullah ibn Ubay, conhecido como um dos hipócritas durante a época do profeta Muhammad, morreu de causas naturais, segundo os relatos históricos, ele adoeceu e posteriormente faleceu na cidade nobre de Medina. Sua morte ocorreu em um período em que ele já havia se tornado uma figura controversa na comunidade muçulmana devido às suas ações e declarações que minavam a unidade da fé. Após a sua morte, houve sim uma discussão sobre a possibilidade do nosso querido profeta Muhammad, que a paz esteja sobre ele, realizar o Salatul Janaza, a oração fúnebre por ele. Mas, como mencionado, ele acabou não fazendo isso, porque essa decisão refletiu sim a compreensão do profeta sobre a hipocrisia e a necessidade de sinceridade na fé. A história de Abdullah ibn Ubay serve como um lembrete das consequências da hipocrisia e a importância da lealdade e a sinceridade na crença, ikhlas. A hipocrisia é chamada de nifaq e é geralmente dividida em duas categorias: nifaq al-akbar e nifaq al-asghar, hipocrisia maior e hipocrisia menor. A hipocrisia maior, esta forma de hipocrisia é considerada grave e se refere a alguém que externamente se apresenta como um verdadeiro muçulmano, mas internamente, dentro dela, não acredita na essência da fé islâmica. Essa pessoa pode rejeitar os princípios fundamentais do Islã, como a crença em Deus, em seu mensageiro, e as suas ações geralmente contradizem seus valores islâmicos. Os praticantes do nifaq al-akbar, da hipocrisia maior, são considerados como não muçulmanos, e essa forma de hipocrisia é vista como uma traição da fé do Islã. A segunda parte, hipocrisia menor, nifaq al-asghar. Essa forma de hipocrisia se refere ao comportamento e ações que não estão de acordo com os princípios islâmicos, mas necessariamente não envolvem a rejeição total da fé. Por exemplo, um muçulmano pode às vezes agir de maneira contrária aos ensinamentos do Islã. Infelizmente, os muçulmanos podem cair em pecado, como mentir, quebrar promessa, agir de forma desonesta. Isso vai manchando o coração da pessoa. Embora essas ações sejam consideradas pecaminosas, a pessoa ainda mantém a crença em Allah, em seu mensageiro. Essa forma de hipocrisia pode ser corrigida através de algo chamado arrependimento, tauba, e da prática sincera da fé. Essas duas categorias ajudam a entender os diferentes níveis de hipocrisia no Islã, a importância de permanecer fiel e sincero na crença e na prática. Existem vários ahadis ditos do profeta que abordam o tema da hipocrisia, conhecida como nifaq dentro da religião. O primeiro, os sinais da hipocrisia, como falamos aqui, o profeta falou, sallallahu alaihi wasallam, quando ele fala, ele mente, cuidado com a mentira. Quando ele promete, ele quebra a promessa, cuidado com a quebra da promessa. E quando é confiado algo para ele, ele trai, cuidado com a traição. E os sábios colocam a traição como algo grande, ou seja, os idólatras são considerados traidores, porque traíram o pacto com Allah, com Deus. Segundo ponto, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: quem tiver em seu coração um peso pequeno de hipocrisia, não entrará no paraíso.
a hipocrisia fará com que a pessoa seja castigada. Terceiro ponto, o profeta, que a paz esteja sobre ele, falou sobre as consequências da hipocrisia. Aquele que se apresenta como muçulmano diante das pessoas, mas age como um não muçulmano, não será capaz de se defender no último dia, no dia do juízo final. Esses ahadis ditos do profeta, que a paz esteja sobre ele, ressaltam sim a importância da sinceridade na fé e as consequências da hipocrisia, tanto em termos de comportamento quanto de crença. Eles servem como um lembrete para os muçulmanos de que a verdadeira crença deve ser acompanhada por ações sinceras e honestas. Por isso, queridos irmãos, eu falo isso e peço perdão a Deus. Barakallahu fikum fil Quran Karim, fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Supliquem a Deus nesse momento e purifiquem vossos corações pedindo perdão. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Queridos irmãos e irmãs, nós devemos entender a melhor ação para quem realmente quer adquirir fé, para quem realmente deseja no último dia encontrar com Allah e ver o seu rosto. Por isso que o homem, uma vez, chegou até o profeta Muhammad, que a paz esteja sobre ele, e disse assim: ó profeta de Deus, me indique a melhor ação que eu possa praticar perante o Islã. Veja, ele queria praticar a melhor ação, mas ele não queria ser melhor do que ninguém. Ele está pensando uma boa ação que ele possa ser melhor que ele mesmo. O profeta olhou para ele e falou: a melhor ação para você e para todos os muçulmanos é manter uma língua verdadeira, ter uma língua verdadeira e um coração transparente. Kullu saduq al-lisan wa mahmum al-qalb. Então ele falou ao profeta: a língua verdadeira é falar a verdade e ficar longe da mentira. O que é coração transparente? Aí o profeta olhou para ele e falou: mahmum al-qalb qul taqiyyun naqiyyun la ithma fi wa la baghi, ao kama qala. O coração transparente é todos aqueles que tiram do coração a inveja, a vaidade, o rancor, a idolatria. Purifica o seu coração de todo tipo de maldade, dia e noite. Se você fazer isso, você vai praticar a melhor ação, a melhor obra. Por isso que uma outra vez o profeta estava na mesquita, e já falei várias vezes esse relato aqui. Estava reunido com seus irmãos. Aí o profeta falou para as pessoas, deu uma revelação para ele: saiba que daqui a pouco irá entrar nessa mesquita o homem do paraíso, um homem especial, um homem que Deus ama. Não demorou muito, entrou um homem humilde, com as barbas pingando água da ablução que ele tinha feito e as suas sandálias debaixo do braço. No segundo dia, o profeta de novo falou: vai entrar o homem do paraíso de novo aqui. O mesmo homem, da mesma maneira, entrou na mesquita.
E isso se repetiu por 3 dias. Até que Abdullah ibn Umar, o filho do Umar al-Khattab, ele seguiu esse homem até a sua casa e falou: ó fulano, eu estou tendo alguns problemas, você poderia me abrigar, habitar aqui uns 2 ou 3 dias até resolver os problemas com a minha família? Mas antes ele pediu permissão para o profeta. O profeta liberou ele para fazer isso. Na verdade ele estava fazendo isso só para ver qual que é a obra que esse homem faz, que o profeta anunciou ele 3 dias, que ele será o homem do paraíso, o homem que Deus ama. Então o homem abrigou ele na sua casa, porque as pessoas de Medina tinham esse hábito de colocar as pessoas e abrigar elas na sua casa. Então o homem, durante 3 dias, 3 ou 4 dias, não viu nada de diferente nesse homem do paraíso. Ele comia, bebia, dormia, entendeu? Não se preocupava em fazer os jejuns voluntário, de segunda e quinta. Ele via que durante a madrugada, as orações voluntárias, o filho do Umar rezava mais do que ele. No último dia, ele chegou até esse homem e falou: ó fulano, na verdade, eu estou aqui apenas para pesquisar e ver qual é a tua ação, quais as tuas obras, o que você faz de tão especial, porque o profeta, o mensageiro de Deus, falou bem de você. Ele falou: fulano, ó filho de Umar, eu não tenho nada de especial, eu sou um servo de Deus, mas eu tento manter o meu coração conectado com Deus, principalmente quando eu realizo a oração do Witr, Salat do Witr, a última oração, a oração de encerramento. Eu tento pedir para Deus purificar a minha alma e meu coração, perdoando todas aquelas pessoas que erraram comigo. E se eu errei com alguém, faça as pessoas me perdoarem. Eu peço para Deus para ninguém ter mágoa de mim e nem eu ter mágoa delas. Eu peço para Deus colocar a sinceridade do monoteísmo dentro do meu coração. Aí o Ibn Umar falou: é isso então que faz a diferença, porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou para o Ibn Umar, quando ele contou esse relato, falou: ó filho de Khattab, ó filho de Umar ibn Khattab, a diferença é isso, ele purifica o coração, ele não guarda os rancores, nem a idolatria, nem a ganância dentro de si mesmo. Queridos irmãos, a mensagem é para nós purificarmos a alma, purificarmos os nossos corações, entrarmos de verdade na expressão La ilaha illallah. Quando você pronuncia La ilaha, significa que você está negando tudo que é adorado sem ser Allah. Está negando tudo, até a tua vaidade, e está entrando com sinceridade na adoração plena em Deus, o único, todo-poderoso. Por isso que o profeta falou: quem dizer La ilaha illallah com sinceridade em seu coração, terá garantia do sucesso, nessa e na outra vida. Mas é com sinceridade, não falar por falar, falar com sinceridade, abraçar as condições do La ilaha illallah e não trair. Quando a pessoa faz isso, ela vai entender e sentir a leveza dessa expressão. Vamos abraçar com veracidade essa expressão La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم ارحم المؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار يا رب العالمين. اللهم زدنا علما وتوفيقا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق ومن الرياء ومن الشرك ومن الكفر ومن البخل يا الله. اللهم اجعل قبورنا وقبور آبائنا روضة من رياض الجنة. Ó Deus, ó Senhor dos mundos, imploramos a Ti que tenha misericórdia de nós, homens, mulheres, vivos e mortos. Ó Senhor dos mundos, imploramos a Ti que nos perdoe, que purifique a nossa alma e os nossos corações. Livra-nos da ganância, da hipocrisia, da raiva, da maldade e da idolatria. Ó Senhor dos mundos, dê o paraíso mais alto para nós, para os nossos pais. Livre-nos do castigo do fogo. Faça os nossos túmulos serem jardins dos jardins do paraíso. Preserve os nossos lares, as nossas esposas, as nossas mães, os nossos filhos. Tenha misericórdia dos nossos pais. Ó Senhor dos mundos, fortaleça a nossa comunidade dentro do Tauhid, do monoteísmo puro e sincero. Dê para nós conhecimento benéfico. Abençoe a nossa saúde. Livre-nos da enfermidade. Cure nossos irmãos e irmãs enfermos em todos os lugares. Ó Senhor dos mundos, abençoe nosso proveito, nosso sustento. Livre-nos do ilícito. Ó Senhor dos mundos, fortaleça os nossos irmãos que estão sofrendo a injustiça e a tirania na Palestina, na faixa de Gaza. Dê o sucesso para eles. Livre eles da opressão. Ó Senhor dos mundos, facilite para eles. Dê o sucesso para eles. Livre eles da opressão. Dê para eles o martírio verdadeiro. Dê para eles a segurança nessa vida e na outra. Ó Senhor dos mundos, proteja todos os nossos irmãos e irmãs que estão sofrendo em todos os lugares. Ó Senhor dos mundos, aceite as nossas súplicas, as nossas ações. Wa sallallahu alayhi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wa akhir as-salat. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. So, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم
جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. الله سمع الله لمن حمده. الله الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله سمع الله لمن حمده. الله 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 أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما